Fala, meu povo! Eu sou Alana Ramalho, responsável técnico pelo PEG Macaé 2021 e vou apresentar para vocês o nosso plano estratégico de governo para Macaé. Resumo, hein? Comentado e com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Vamos lá, pessoal. O nosso slogan é Macaé, minha terra querida. Esse plano foi escrito em setembro de 2020 e está à disposição de vocês para vocês apreciarem. Nós temos nessa capa várias figuras, várias imagens de Macaé. O trem de Macaé que está parado, né, na estação que foi comprado, mas que não está em atividade, a primeira foto. A segunda foto é a Praça Veríssimo de Melo. É uma foto antiga, bastante arborizada. O Pico do Frade. Outra foto, o Porto de Imbetiba, uma parte visual ali de Macaé, Cavaleiros, e uma outra foto da Cachoeira Sete Quedas no Sana. Então, a gente tem aí belezas naturais, infraestrutura para a gente conversar. Vamos lá. Nós queremos uma Macaé segura, tranquila. Nós queremos nos orgulhar da cidade onde a gente nasceu. Nós queremos cuidar dessa cidade tão mal cuidada. E aqui nesse slide, segundo slide do nosso plano estratégico de governo, nós vemos imagens antigas da Rua da Praia ou Avenida Presidente Sodré, de 1923. Nessa época, essa aula recebeu obras de aterramento e um novo cais ao longo de toda a via, acompanhada pela execução de um passeio com jardins em estilo geométrico francês. Como era bonitinha essa cidade, hein? Nós também queremos cuidar dessa cidade que nos acolheu. Muitos de nós nasceram aqui ou outros chegaram depois. E o nosso objetivo e esse slogan da campanha é justamente isso. Trazer esse senso de pertencer e esse cuidado que o município tanto precisa. E nós chegamos à conclusão de que ele foi largado. Vocês vão entender isso ao longo dos nossos comentários, dos próximos slides, da linha de raciocínio que a gente teceu para esse plano estratégico. Introdução. O município de Macaé, pessoal, possui muitos pontos fortes, vocações, e devemos potencializar isso. O que está bom, a gente vai melhorar. O que é vocação, a gente tem que incentivar, não ficar esperando que as coisas aconteçam. E também diminuir os pontos fracos. Estamos parados? Onde queremos chegar? Que caminho escolher? Precisamos nos mover. Todo movimento, pessoal, mudança, depende de pelo menos um motivo. Você está insatisfeito com o jeito como a cidade está sendo administrada? Gente, se nada for feito, a inércia vai continuar. A gente tem uma figura aqui, uma ilustração de um bonequinho, que ele está numa encruzilhada com caminhos a escolher. E ele pode ficar ali parado, estático, ou ele pode escolher o caminho que ele quer trilhar. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer hoje. Nós estamos satisfeitos? Qual o caminho que a gente tem que trilhar, o que a gente quer trilhar? Se nada for feito, a inércia vai continuar. Em outras palavras, falando sobre inércia, um objeto paradinho tende a permanecer parado, estático, inerte, e um corpo em movimento tende a manter esse movimento. O pior é quando esse movimento é caótico. Essa tendência natural que cada corpo tem de manter seu estado inicial só pode ser alterado pela aplicação de uma força externa. Força? Que forças poderiam ser? Por exemplo, um pontapé inicial, um programa de vigilância, um conjunto de estratégias organizadas em um programa e projeto. Tem uma figura aqui, pessoal, de uma bola parada e um jogador se preparando para chutar essa bola. Essa bola tende a continuar parada se nada for feito. Mas o que esse jogador vai fazer? Ele vai tirar essa bola dessa inércia, desse estado parado, e vai levar essa bola para o quê? Para um movimento, né? Ele vai deslocar ela, aquilo que a gente falou, todo movimento depende de um motivo, né? Ele quer fazer o gol. A bola tende a ficar parada se ela não for chutada. Isso é um exemplo de inércia. O que pode acontecer? Outras situações de inércia, a gente pegando emprestado esse termo da física para o planejamento urbano. Situações de pobreza tendem a continuar se um esforço não for feito para mudar essa situação. Sabe aquela, é assim, vai ser sempre assim. Se nada for feito, a tendência é que aquela inércia, que aquela situação de pobreza se perpetue. E ao contrário, em situações de movimento,
também o movimento continua. Por exemplo, situações de violência, de movimentação de violência, tende a continuar e para mitigá-las é necessário um esforço contrário, você tem que parar. Aquela movimentação de violência tem que ser freada, tem que ser parada, tem que haver um esforço contrário, é um esforço que tem que ser feito, a ação e a reação. E aí, nesse caso da cultura de violência, uma ação contrária à cultura de paz, fiscalização, reabilitação, políticas públicas sociais, né, que a gente chama de preventivas, e também a punição, né, porque onde há impunidade não se consegue resolver a injustiça. São exemplos de como você pode reagir em relação a isso. E aí tem outro quadrinho aqui, precisamos de um plano. Vocês entenderam? Para que você chegue a algum objetivo, para que você chegue a um lugar, precisa de um plano, precisa de um caminho, precisa de uma estratégia, precisa saber onde você quer chegar e traçar o caminho para você chegar lá. Você precisa de um plano. Né? O bonequinho está ali parado. A gente brinca, se você tivesse sem o GPS, se tivesse sem o norte, vou usar essa palavra também, você precisa de um norte, precisamos de um plano bem pensado, com o povo e os especialistas, com quem quer cuidar de Macaé hoje e também para as próximas gerações. Não é só cuidar pensando em si mesmo ou pensando no imediatismo em arrumar para si, não, é pensando nas próximas gerações. Por isso, nosso plano também é um plano sustentável. E a gente está trabalhando com um plano, não um plano solto, né? A gente está trabalhando com um plano estratégico para Macaé. E vocês vão entender isso ao longo dos próximos slides. Vamos lá? Nesse próximo slide, nós temos um índice, nós temos muitos temas para serem discutidos, são 44 páginas de plano resumo. A gente colocou com layout meio parecido com cartilha, para que fique bem claro, para que fique acessível a toda a população. Aqui nós temos várias imagens, uma imagem antiga do Colégio Ride, né, que muitos conhecem, a Igreja de Santana, uma imagem na época que a ferrovia estava em funcionamento em Macaé, o farol de Macaé, e uma parte do rio, onde o pessoal se diverte ali nas pedras de bicuda, essa parte rural e turística nossa. Então, vários aqui eu vou ler rapidamente para vocês, tá? O nosso índice. Macaé, minha terra querida, introdução, ficha técnica, índice, o município como sistema urbano, Macaé não foi planejado. Olha só, essa parte que é muito interessante. Entropia do sistema urbano, o que é isso? É uma confusão que eu vou explicar para vocês, que precisa de um equilíbrio. Você lembra que eu falei de ação, reação, de intervenção, de esforço? A gente não pode achar que as coisas vão mudar assim, né? Tem que ter uma ordem, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto, tem que ter um objetivo. Eu não posso querer chegar em um lugar se eu pego o meu carro e vou para outro sentido, vou para outro lugar, pego outra estrada, né? Ou então eu posso chegar e demorar, dar muita volta. Por isso o nosso plano é estratégico. A gente tem que traçar estratégias para chegar lá. Aí, depois do equilíbrio do sistema, entidades administrativas, conceito, o que é, né, o que estavam querendo acabar, se é bom, se não é bom, o que a gente tem que melhorar. Governança pública, estamos no top de linha da gestão, isso aí de 2019, quer dizer, a gente está em 2020, e ainda tem gente trabalhando com um modelo de gestão atrasado, arcaico, que já foi, que está obsoleto, que está ultrapassado, que não funciona. Então a gente quer colocar exemplos de coisas que funcionam, que são modernas, que são ágeis, que utilizam a ajuda da população, a contribuição. Aí eu falo do plano estratégico de governo para Macaé, fluxograma do planejamento, a gente precisa visualizar como é que as secretarias, como é que as propostas vão conversar, os desdobramentos, né, o que vai resultar dessa empreitada que a gente está fazendo. Secretarias, aqui é uma proposta de resumo. Administração pública, fala rapidamente. Aí aqui vamos falar de várias secretarias e a gente traçou coisas boas, coisas que podem melhorar, coisas que estão ruins, e estratégias, projetos e
propostas e programas para Macaé. Então, a gente selecionou várias secretarias, colocamos aqui administração pública, ordem pública e trânsito, infraestrutura, meio ambiente, turismo, cultura e esporte, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronomia, desenvolvimento social e direitos humanos, saúde e educação. Nós queremos ouvir você. Esse plano está sendo exposto para vocês de maneira audiovisual, para que você possa nos ouvir, fazendo suas atividades, e também trazer sua contribuição. Principais fontes consultadas e palavras do Índio Luiz, que é nosso candidato. Vamos lá. Município como sistema, pessoal. As cidades funcionam como uma rede de componentes interdependentes. Essa palavra interdependente é interessante. Que não é independente, mas também não é totalmente dependente. Tem que ter uma certa autonomia e funcionarem juntas. Elas trabalham juntas para tentar alcançar um objetivo comum. E um sistema deve ter um objetivo. A razão de ser do Estado é defender interesses comuns sem que interesses pessoais se sobressaiam aos interesses públicos. E vice-versa. Gente, a razão de ser do Estado é isso, é defender interesse comum. Tanto que quando a gente vai estabelecer as missões de cada secretaria, vão gerar o bem-estar comum. Os interesses públicos, né? Sem que os interesses pessoais se sobressaiam ao interesse público. O interesse é público, o interesse é coletivo, né? E vice-versa, sem que os interesses públicos se sobressaiam aos interesses pessoais, de modo que não haja equilíbrio, né? O objetivo é o bem comum. A gente destacou essa frase. E nós colocamos aqui duas ilustrações. A primeira é um plano de arruamento da cidade de Macaé, de Henrique Belegar, de 1837. A gente pode ver que já tem a configuração do Rio Macaé, a parte de áreas alagáveis, tá? E depois foi feito um aterro. Esse loteamento está sendo, olha, paralelo às vias principais que ele considera. Então, foi traçada uma malha ortogonal. Essa daí é a Macaé embrionária de 1837. E ali a gente vê 3 praças, que uma delas foi fechada e a outra a gente ainda tem funcionando, a Praça Veríssimo de Melo e a Praça Washington Luiz. Né? Elas estão embrionárias quando Macaé começou e hoje o que ficou dessas praças? Por isso a gente fala, nós queremos as nossas praças de volta. E do lado tem um outro mapa de Macaé, do mesmo trecho aí da Foz do Rio, mostrando, olha, tudo isso pintadinho de cinza, vários assim, é um aglomerado de construções urbanas que está ali. Agora a gente já tem várias vias e subdivisões. A engrenagem está ficando complexa, tá? É uma imagem de satélite do Google de 2020. Tá? Tem 3 engrenagens aí, olha. Educação, saúde, segurança. Uma coisa tem que funcionar. Se uma engrenagem dessa trava, o que acontece com o resto? Fica meio que travado também. Lembra da interdependência? Pode até ter um certo grau de liberdade para girar, mas não vai fluir direito. Não vai fluir direito. E aqui do lado nós temos uma imagem. Tem uma mulher sentada no chão da cozinha, a cozinha dela tá uma bagunça, tem panela no chão, né? E assim, há um bebê em cima da pia, podia ser o marido também, né? Sentado no chão, a gente sabe que as tarefas de casa são divididas pelo marido, pela mulher, pelo casal. Mas assim, qual que é a ideia desse desenho? Um sistema sem nenhum controle tende à desordem. E aí ela tá ali cansada vendo aquela bagunça toda porque deixou rolar, deixou acontecer, deixou uma criança que não tinha noção fazer as coisas, entrar no território dela, né? E aí fez a bagunça toda ali. Então, vou explicar aqui para vocês. Quando analisamos as partes de um sistema, verifica-se que a medida de seu rendimento é uma coisa boa, né, gente? Rendimento escolar, rendimento financeiro. A medida do rendimento, né, do que está rendendo, está legal, está na razão direta da capacidade de controle de seus componentes e atividades. E nem sempre esse rendimento está vinculado ao lucro, tá? A gente falou de rendimento escolar, tá relacionado ao que? Aproveitamento do saber.
Isso está relacionado, tá com a razão direta na capacidade de controle de seus componentes e atividades, se você leu a matéria, se você estudou, se você prestou atenção. Então, o rendimento está nessa razão direta da capacidade de controle. Controle do espaço físico, controle das atividades, controle das atribuições. Por isso que lá tem os planos de ensino, que tem os conteúdos, as provas que as pessoas têm que fazer para serem testados. Ali há o quê? Uma avaliação. E as provas são avaliações de rendimento. A gente não tem avaliação de rendimento em prefeitura, mas tem avaliação de rendimento no setor privado, tem avaliação de rendimento nas escolas. Então, o setor público, que é muito importante, fica assim solto, com propostas soltas, assim, sem estarem nessa engrenagem. Vocês acham que vai dar certo, pessoal? O ambiente do sistema é aquilo que está situado fora dele. Isso aqui é um outro dado interessantíssimo. E não apenas o ambiente está fora do controle do sistema, como também determina em parte seu funcionamento. Eu lembro lá quando cai o preço do petróleo. Lá no Oriente Médio, impacta onde? Aqui em Macaé. Impacta no Brasil, impacta nos royalties. Esse ambiente está dentro da cidade? Não, ele está externo. Isso falando em ambiente macroeconômico. Então, a gente tem um sistema e a gente tem o ambiente do sistema, que é aquilo que está situado fora dele. Isso é um conceito, tá? Esses conceitos de sistema é utilizado na administração. Vamos lá. E não apenas está fora de controle, como determina o funcionamento. E aí? Se o sistema é complexo, sem controle, ele já tende ao caos. E nós descobrimos que Macaé está crescendo. Já estamos percebendo, só de ver o mapa, está crescendo e ficando difícil de controlar, porque o Estado não consegue e não deve controlar sozinho. Nós precisamos de equilíbrio. Sistema urbano de Macaé, esse é outro slide. E a gente já escreveu aqui, não planejado. Mas de onde você tirou isso? Não planejado. Macaé, pessoal, é uma cidade não planejada e desordenada, considerada dessa forma pelos especialistas em urbanismo, de crescimento espontâneo. Diversos trabalhos acadêmicos têm sido apresentados, alguns estão disponíveis na nossa bibliografia, explicando por que Macaé não foi planejada e ela é considerada de crescimento espontâneo. O que é isso de crescimento espontâneo? Se você não tem uma legislação específica que vai dizer onde pode construir, lembra que eu mostrei a malha ortogonal, falei da malha ortogonal, daquele primeiro projeto de Macaé, de 1800 e tanto? Então, isso foi feito depois. Veio todo mundo para Macaé, a cidade começou a crescer, se expandir, veio todo mundo querer morar aqui, e aí se posicionou, algumas pessoas encararam a especulação imobiliária, começaram a pagar caro pelos imóveis, outras pessoas foram para os municípios de vizinhos, aí dá aquele efeito, né? Que a gente fala de conurbação, quando o município... quando áreas periféricas começam a conurbar com o município e aí Rio das Ostras cresce de uma maneira extraordinária em quantidade de habitantes. Por quê? Porque a cidade não foi planejada, não tinha essa... a gente vai falar sobre lotes, inclusive, loteamento, isso é visível na arquitetura. Quando você anda pela cidade, você pensa, não tem ventilação, não tem afastamento entre essas casas, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa estranha, né? Quem não é do município e que é da área, fica assim meio assim, pensando o porquê disso. Bom, eu vou falar para vocês a questão do urbanismo. A palavra urbanismo tem sua origem na palavra latina urbis, que significa cidade. Planejamento urbano é a disciplina técnico-científica e a profissão que lida com políticas públicas relacionadas à qualidade de vida dos habitantes de áreas urbanas, rurais, no âmbito local, regional e internacional. Então, vocês vão entender, eu sou urbanista, eu tenho mestrado em engenharia urbana, trabalhei com pesquisa em urbanismo, então a minha área de especialidade é urbanismo. E o urbanismo tem essa atribuição é uma disciplina técnico-científica
e a profissão que lida com política pública relacionada à qualidade de vida dos habitantes de áreas urbanas e rurais no âmbito local. E assim, como está a capacitação dos urbanistas do município, do nosso município, de outros municípios. Agora estou também como professora da Faculdade de Urbanismo, de Arquitetura, e eu faço esse questionamento para os meus alunos, né? Como agentes de transformação. E foi isso também que me motivou, me inquietou a colocar a mão na massa, a procurar o partido e a falar assim, vamos escrever um plano, vamos fazer um plano estratégico para o município, né? Vamos usar esse conhecimento teórico que a gente tem para o bem do município e vamos juntar com pessoas da academia, das universidades, da sociedade civil. A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Bom, o planejamento urbano, pessoal, lida simultaneamente com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, a mobilidade urbana, a infraestrutura de transporte e saneamento básico que ainda não tem direito, política habitacional, que é uma coisa complexa também, a qualidade e o acesso aos espaços públicos, lembra que a gente falou de árvores, a proteção e conservação do meio ambiente natural, que é tangível e intangível, sustentabilidade, de áreas públicas verdes em meio urbano, a resolução de conflitos comunitários, a gerência e criação dos equipamentos públicos, pontos de ônibus, travessias, as praças, são muitos, posteamento, etc. Sinalização urbana, desenvolvimento e implantação logística dos serviços públicos, controle do uso do solo, quando a gente faz o plano diretor, o plano de zoneamento, entre outras questões. O que eu quero dizer com isso? Que eu me sinto muito à vontade de falar sobre todos esses assuntos com vocês, porque essa é uma atribuição da minha profissão. Fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Aqui nós temos três imagens, três fotografias, tá? A primeira mostra o trecho escavado do canal em Campos, com uso de vagonetes. Um outro trecho do Rio Macaé, natural, né? Com a área de vegetação. E um trecho do canal Campos-Macaé, no centro de Campos. Essas imagens são para explicar o quê? O município de Macaé passou por 3 momentos impactantes no seu crescimento urbano, que impactaram diretamente a cidade do entorno, né, as cidades do entorno, e pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Quantas pessoas estão aqui no município que nem são do município? Uma grande parte, ou que não são do estado do Rio de Janeiro, ou que não são da região sudeste, ou que não são nem do Brasil, estão aqui em Macaé e desejam ver uma Macaé melhor, né? Então essa foi a primeira intervenção urbana, essa construção desse canal, que ele era utilizado, e aí nós temos os historiadores para contar a história, nós temos o pessoal de meio ambiente, temos muito material, a gente vai falar sobre isso também, base que a gente chama de base de dados, só que esse é um plano resumo, então eu vou só explicar e vou dizer para vocês, olha, esse canal foi importante, quando vocês verem, para a época, 1814, tá? Hoje a gente faz a utilização do rio de forma diferente, faria, né? No caso esse já está pronto. Outro slide, sistema urbano, Macaé não planejado. Continuamos a falar sobre Macaé não planejado. Bom, 1890, pessoal, instalação da estação ferroviária e do porto. Então, a gente tem aqui 2 modais, o modal ferroviário e o portuário, atraindo núcleos urbanos, que são o quê? Polos geradores, nada mais, nada menos do que polos geradores de viagens. E uma fotografia aqui da estação ferroviária em dezembro de 1978 e outra fotografia embaixo muito interessante de outra coisa que aconteceu no sistema urbano de Macaé. A construção da base de Imbetiba pela Petrobras em novembro de 1978. Pessoal, quando esses empreendimentos chegaram, eles chegaram com a ferrovia, o porto como modais,
e a Petrobras como uma empresa do setor energético, atraindo muitos empregos e muitas pessoas e muitas empresas para cá. Então, o que deveria ter sido feito nessa época? Um plano de urbanização da cidade, definindo os parâmetros. Por isso que a gente fala que ela não foi planejada, porque as coisas foram chegando, se instalando, e junto com isso deveria ter sido feito um plano de saneamento, o saneamento deveria ir chegando gradativamente aos lugares. Ah, mas isso foi em 1970, né? Foi há muito tempo atrás, isso demoraria mesmo. Mas não, gente, ficou muito tempo sem plano nenhum. Já vou ler para vocês esse dado, tá bom? Então vamos lá, 1973 teve a implantação da base petroquímica em Betiba, e a Petrobras trouxe centenas de empresas, e muitas estão até hoje, outras saíram, se revezaram, enfim. E aí teve esse desdobramento desse polo na região, né? Pessoal, lembra que eu falei do plano, que não tinha, que somente em 2006, galera, a partir da Lei Complementar 076 de 2006, foi sancionado o primeiro plano diretor de Macaé. Olha isso. 2006. Tem um texto aqui. O que é o plano diretor, pessoal? Ah, mas será que esse plano diretor é uma coisa nova, né? Plano diretor. Pessoal, o plano diretor é uma exigência da Constituição Federal. Sabe de que ano? De 1988. É um instrumento legítimo para a concretização da política de desenvolvimento e da expansão urbana, de modo que não é possível a criação de projetos urbanísticos de forma isolada e desvinculada desse plano diretor. Bom, se esse plano diretor foi criado a partir de 1988 como uma exigência, isso, gente, está escrito na Constituição Federal. Outra previsão importante é que, assim como aqueles definidos na Constituição Federal, vou falar aqui alguns termos jurídicos, os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades, como outorga onerosa do direito de construir, artigo 28 e 29, direito de preempção, entre outros, só podem ser aplicados concretamente caso haja planejamento urbano instituído por meio do plano diretor. E esse plano deve ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Por quê? Porque as cidades mudam, porque as cidades são sistemas complexos, porque é uma tendência de desordem, e aí elas precisam de um certo controle, e esse controle ele é no desenvolvimento urbano gerido por esse plano. As cidades podem crescer demais, crescer de menos, a gente faz as inferências estatísticas, trabalha com os dados e procura ver o que é melhor em termos de desenvolvimento para esse município. Sustentável, é claro, né? Os paradigmas de desenvolvimento já mudaram, os paradigmas gerenciais já mudaram, né? As sociedades vão mudando e a gente precisa entender a nossa história, entender o que pode ser feito para que seja aproveitado o melhor, né? O melhor que há. Então vamos continuar, que aí tem essas fotografias. A gente falou de Macaé como sistema urbano. E o último slide eu peguei na íntegra de um trabalho da Cláudia Márcia, e eu vou fazer uma leitura muito rápida desse trabalho dela na questão de legislação. Ela trabalhou na secretaria, então ela trouxe um estudo de caso de Macaé no trabalho dela. Em 1990, a Lei Orgânica do Município de Macaé, em seu artigo 7 do Ato de Disposições Transitórias, determinou a não aprovação de loteamentos até a implantação do plano diretor. Essa aqui é uma situação que não pode ter loteamento até aprovar o plano diretor. 1990. Gente, 1990. Aí, mas enquanto não tem plano diretor, como é que as pessoas vão construir? Então, você não deixa fazer e não propõe uma forma de fazer, sabe? O pior dos mundos. Tá lá, a lei orgânica do município, que, por sua vez, a lei propôs a revisão das leis complementares,
sendo aprovado pela Câmara a Lei Complementar 1675 de 95, a Lei de Parcelamento de Solo em 95. Aí vamos lá, nesse período, como durante a década de 90, nesse início, na primeira metade, de 90 e 95, não eram permitidas aprovações de projetos para parcelamento do solo, na forma de loteamento, porque o loteamento tem que ter tudo direitinho, tem que ter os afastamentos, tem que ter as larguras de via, para depois você entrar com infraestrutura de água e esgoto, saneamento, drenagem, que é o escoamento do solo, a captação pelas águas da chuva, higienista. Não, a primeira fase foi a fase que as pessoas ignoravam os rios, né? A segunda foi a higienista, e com a retificação de canais, depois eles melhoraram isso, começaram a fazer os sistemas com o tratamento de água e tratamento de esgoto, e por último estão fazendo a renaturalização de rios, utilizando os rios como parque urbano, entendendo o rio como parte de um sistema. Então a gente não está nem lá no tratamento de águas ainda, a gente está muito atrasado. Já estão no quarto estágio de desenvolvimento, de saneamento, e a gente, nem na época do Império Romano, era a cloaca máxima, gente, na época do Império Romano, que fazia a captação do esgoto, e hoje a gente tem esgoto sendo lançado no Rio, lançado em Natura, como tem fotos aí, vídeos recentes até, do Rio. Essa situação que a gente vê, assim, é realmente uma questão de negligência do poder público, enquanto sabendo das necessidades, que isso é uma legislação federal, e não montando, né? Porque isso é estratégico. As nossas secretarias, elas são compostas por servidores de carreira, que podem ser treinados, a gente vai falar sobre isso mais à frente, por pessoas para somar no time, que são os comissionados, que também não é para inflar, né? De acordo com a demanda, e com as entidades administrativas. Vamos lá, já vamos falar. Bom, vamos lá. Então, a maneira encontrada pelos interessados na transação comercial, porque tinha que vender lote, a galera quer arrumar dinheiro, tá todo mundo vindo para Macaé, aquela coisa toda, proprietários, corretores e compradores, a maneira que eles encontraram foi passar a negociar parte dos lotes ou gleba de forma a suprir essa crescente demanda do setor imobiliário, para atender às necessidades de implantação das empresas prestadoras de serviço à indústria de petróleo e a moradia para os seus funcionários. Centenas de empresas vindo para Macaé. Então, assim, eu fico lembrando até da história, não só no Rio de Janeiro, em outros lugares, as vilas operárias, que tinham lá suas especificidades, né? Já foram obsoletas, mas a gente está falando de década de 90. Década de 90. Que aí você está trazendo empresas que precisam de um nível de treinamento muito específico, né, de mão de obra qualificada, e essas pessoas precisam residir, precisam morar, e aí você não tem essa legislação, e os proprietários corretores eles estão querendo ali fazer, eles começam a negociar a parte do lote para atender essa demanda. Os interessados pela transação comercial e o responsável pelo cartório, que é o que a gente tem no Brasil e em Portugal, o cartório de registro de imóveis, que foi uma coisa que a gente herdou de Portugal, né? Mais uma burocracia nesse processo, eles tinham que proceder de forma para gerar papel, para gerar a documentação dessas coisas, né? Eles procederam aos trâmites permanecendo a prefeitura como órgão arrecadador do imposto, ITBI, e posteriormente do Imposto Predial e Território Urbano, IPTU, que também passou a ser fracionado em partes. E mesmo na vigência da nova lei de parcelamento de uso do solo, permaneceram as transações e procedimentos para parcelamento de forma de fração ideal do lote. Olha isso. E apresentando esse último, a fração ideal do lote, em sua maioria, menções inferiores ao padrão de norma exigida. Então, lotes muito pequenos, e aí você começa a ter construções que estão fora, inclusive, do Código de Obras, e fica aquela coisa desordenada, tá? E esses sistemas, assim, parece trivial, isso a gente falando de uma coisa que poderia ser direitinho, né? Mas isso se reflete em outras coisas. Se isso já estava sendo mais ou menos
Feito dessa forma, imagina as outras coisas. Assim, nesses casos, a prefeitura deixa de ter função normatizadora e fiscalizadora, além de perder a arrecadação prevista em lei para os procedimentos de análise, fiscalização e aprovação de projeto. Também, dependendo do caso, o procedimento de adoção da fração ideal, por estar infringindo as normativas previstas, também, dependendo do caso, pode estar infringindo as normativas previstas, como a inclusão de áreas de doação à municipalidade. Lembra que eu falei daqueles direitos, direito de preempção, direito de transmissão do direito de construir? Quando você cria um loteamento, uma parte daquele lote ele tem que ser devolvida ao município. As vias são públicas, ou é um loteamento fechado, são as contrapartidas. A especulação imobiliária não pode chegar no seu município negociando terreno com os donos dos terrenos como se fosse uma coisa arbitrária, sabe? Só para gerar lucro e para ficar com eles. O que fica para a cidade? Porque o município tem que entrar com saneamento, tem que entrar com vias, entra com tudo. Mas o que ele recebe? É o IPTU, mas não é somente isso, porque a gente está falando de parcelamento de terreno, a gente está falando de área. A gente precisa de áreas públicas para essas coisas, para essas construções. E, ao mesmo tempo, o município também tem áreas públicas, tem as suas próprias áreas, e desde que essas suas áreas sejam invadidas, sejam utilizadas de maneira inadequada, ao invés de propor projetos de habitação, mutirões, etc., a gente vai falar lá na parte de programas, a coisa fica muito solta. Né? Até porque a fiscalização ela é muito pequena, e quem é fiscalizador? O município dá conta de fiscalizar tudo. Essa fiscalização, esse equilíbrio, ele tem que ser feito por todas as pessoas que estão querendo aquilo que a gente fala de justiça social, né? O equilíbrio. A ação contínua desses processos de parcelamento indireto reflete um modelo de cidade operária industrial, que eu já conversei com vocês antes, onde um padrão das unidades residenciais geminadas se destaca pela quantidade. Então, parede geminada, não tem ventilação lateral, a gente tem uma umidade muito grande no município, mofo, uma série de coisas. E assim, nós temos terras, terrenos, a nossa quantidade, a densidade, que a gente chama de densidade habitacional, não é tão grande para que a gente tenha esse padrão industrial de construção de vila operária com casas geminadas, né? Essas casas geminadas geralmente para aproveitar o máximo do lote, mas não significa que todas as casas daquela gleba tenham que ser assim. Se você vê o Código de Obras de outros municípios, há uma necessidade de afastamentos entre os lotes, para que tenha o quê, gente? Ventilação, para que circule ar e etc. Bom, o lote de um loteamento aprovado apresenta muitas vezes as dimensões mínimas exigidas pela lei. E com a nova divisão, o lote tem a dimensão mínima, mas a nova divisão dá origem a áreas menores. Caso os lotes são redivididos por meio do uso da fração ideal, com testada de largura de 3 metros, assim, ela está falando dos casos de lotes com texturas inferiores a 3 metros, não são impossíveis de se achar em Macaé, mesmo para edificações de uso residencial. E aqui tem 2 fotografias, né? Uma na área urbana de São Marcos e outro loteamento Morada das Garças, de 2004. O primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5 casinhas geminadas com as paredes coladinhas, e o outro tem 3 paredes coladinhas bem pequenininhas, mostrando as casas geminadas de Macaé. Vocês estão gostando? Querem tomar um café? Querem tomar uma água? Estão gostando, pessoal? É isso aí. Sistemas urbanos de Macaé. Como que a gente resolve esse negócio? Ainda tem mais confusão? Tem. A entropia. Vamos falar de um conceito também que a gente está pegando da física. O que é entropia? Entropia é uma importante grandeza física utilizada na mecânica estatística e na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. A gente está falando de planejamento, de ordem, de intenção, de plano, de projeto, de desenho urbano, etc. A entropia vai falar do grau de desordem do sistema. Sempre que o processo acontecer espontaneamente, lembra que eu falei que a cidade foi crescendo espontaneamente? A entropia desse sistema tende a aumentar. Então, sempre que acontecer espontaneamente, a entropia tende a aumentar. E se a entropia ela mede o grau de desordem, quando é espontânea, o grau de desordem é muito maior.
o sistema fica menos organizado ou o que eles chamam de mais aleatório. Por que eu estou passando esses conceitos para você? Porque não adianta eu falar assim, eu vou construir uma escola no lugar tal, né? Vou fazer isso aqui. Eu vou colocar elementos, o que a gente chama de equipamentos públicos isolados, vai dar um efeito de melhora, mas eu não vou resolver meus sistemas. Esses sistemas têm que ser resolvidos como uma engrenagem interdependente. Eu preciso entender tudo que está acontecendo. Você vai ver quando está com problema num, está com problema no outro, está com problema no outro. Uma coisa não funciona. Ah, agora eu estou entendendo exatamente. Tem um exemplo aqui que é ótimo. Ao cair no chão, um vaso parte-se em pedaços menores. Esse processo é espontâneo. Caiu, quebrou. Quantas partes, não sei. Ele vai quebrar de um jeito maluco ali. Os cacos vão ficar ali. Bom, já que se espera que ele ocorra. Olha só. Se o vaso cair, se espera que se quebre todo. Isso é esperado. No entanto, a gente não pode esperar, pessoal, que o processo contrário aconteça naturalmente. O vaso vai voltar para o seu estado inicial. O município se autoajusta, o município se autorregula. Gente, não é bem assim que acontece, não. O vaso jamais ganhará altura e voltará para a sua posição original. Caso isso fosse possível, a entropia do sistema diminuiria e o processo seria não espontâneo. Para fazer o vaso ser reparado, você deve fazer o quê? Você deve intencionalmente pegar os cacos e não por sorte, vamos colar aqui para ver o que acontece. Não, você tem que pegar os cacos, montar igual um quebra-cabeça e colar. Mas mesmo assim, nunca será igual. Vai estar um vaso colado, quebrado. Na maioria dos casos, deve-se fazer o vaso novamente. E tudo isso exige esforço, planejamento e habilidade. Não é qualquer pessoa que vai ter habilidade para fazer tanto o reparo do vaso quanto novamente. Em alguns casos, né, aconselha-se o quê? A retirada daquele sistema para que outro sistema seja colocado no lugar. Em outro caso, você pode fazer o reparo daquele sistema. Né? Você vai ver cada caso o que pode ser feito. E aqui tem uma imagem, são duas imagens de vários cacos do vaso caídos no chão e o vaso colado, mas com os pedaços assim, não está muito legal. E do lado, uma outra foto ali do município de Macaé, você está vendo ele mais se desenvolvendo ao longo do litoral também no sentido do seu interior. Macaé tem uma vocação turística fantástica, porque é uma das poucas cidades que tem serra e mar, né, e praia, e essa quantidade de belezas naturais que a gente tem conservadas e vamos nos esforçar para conservar. Então, pessoal, quanto maior for a variação da entropia de um sistema, maior será a sua desordem, maior energia será necessária para mantê-lo em ordem. Então, quanto mais deixar crescer, deixar fazer uma bagunça, você vai ter que fazer mais energia, vai precisar de mais energia para mantê-lo em ordem. É isso que a gente precisa entender. Quando vocês forem pensar em organizar a cidade, não dá para ser uma coisinha meia boca, não dá para ser uma coisinha mais ou menos. O esforço que a gente está fazendo para apresentar esse plano para vocês é no sentido de a gente precisa organizar, precisa colocar mais energia para que esse plano aconteça. Precisa reestruturar algumas coisas, porque senão, lembra que eu falei da estratégia? Senão o caminho a percorrer vai ser um caminho muito longo, a gente pode ficar andando em círculo, quando a gente pode andar, fazer um caminho mais curto, não que seja um caminho mais fácil, né? Mas um caminho pensado, um caminho planejado. Assim, quanto maior for a entropia de um sistema, maior será o número de estados possíveis, bem como sua aleatoriedade.
Já tenho falado isso para vocês. Em sistemas urbanos complexos que envolvem várias redes de estruturas que vão desde o meio físico, social, econômico, as configurações possíveis, pessoal, são enormes. Então, para que haja um ordenamento tanto do território como das práticas, faz-se necessário diversos planos setoriais interligados. A gente chama isso, quando a gente vai falar dos projetos de arquitetura, vamos fazer a compatibilização do projeto de elétrica, com o projeto de estrutura, o projeto de arquitetura, o projeto de hidráulica, você tem que compatibilizar tudo, porque no final das contas é uma coisa só que tem que funcionar, né? Para que haja esse ordenamento, tanto do território como das práticas, porque a gente não está falando só de meio físico, a gente fala de social, de relação humana com aquele espaço, a gente precisa de diversos planos setoriais. Esse plano dá conta de falar tudo? Não, ele é o norte. Ele é para dizer, olha, isso aqui é o que está acontecendo. E aí a gente vai para diversos planos setoriais, que são interligados, revisados e acompanhados pelo poder público e a sociedade. A gente estava falando no início do rendimento, o rendimento é avaliado. Esses rendimentos nossos têm que ser avaliados. Por isso que o plano diretor tem que ser revisado, pelo menos a cada 10 anos, segundo lá a lei federal. Então, pessoal, vamos pensar aqui numa coisa? Esse bonequinho, tem um bonequinho aqui pensando. Quando um território recebe um grande aporte financeiro com a instalação de alguma indústria ou empresa, ou até mesmo o impacto de uma estrada em outro lugar, se não for planejado o desenvolvimento do município, ou seja, o que fica de legado na cidade, a tendência é, nos casos em que a atividade propulsora diminuir ou se retirar, o município fica abandonado. O fake, o que isso aqui quer dizer? Antes da Via Lagos. Aí depois que construíram a Via Expressa Via Lagos, Iguape passou um momento que a gente passar, parece uma cidade fantasma. Quer dizer, a cidade dependia daquilo ali. A gente vê algumas cidades americanas que tinham indústrias, fabricantes de carros, que quando a indústria saiu, a cidade ficou abandonada, ficou um fantasma, né? Ficou uma cidade fantástica, a gente chama de brincadeira, né? Por quê? Porque o que fica de legado daquele dinheiro que foi investido? Lembra que eu falei dos potenciais? O potencial é só um tipo de energia? A gente tem outras energias para desenvolver, como acontece com as concorrentes da Petrobras em outros lugares do mundo, que já estão prestando atenção no desenvolvimento de outras energias, porque eles têm um aporte de engenheiros, de investimentos e são altamente capacitados para pensar o quê? Para pensar no futuro, aquilo que a gente falou, que vai ficar para as próximas gerações, como negócio, como investimento. Então, a gente está perguntando para vocês o que vai ficar da cidade de Macaé, o que fica de legado de Macaé? É uma cidade feia? É uma cidade abandonada? Essa indignação é que a gente quer gerar. Eu tenho meu emprego, tenho meu dinheiro e não fica em Macaé no final de semana, vai embora, né? Volta para sua cidade. A cidade fica somente um lugar para a gente trabalhar ali e não ter prazer naquela cidade, nos seus espaços públicos, no seu funcionamento. O que falta, né? Pessoal, são essas indagações que a gente quer fazer e quer falar com vocês.